Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sublime Talks. É isso aí, Sublime Talks começando e dessa vez eu estou com o Ricardo Romano. Ele é sócio licenciado da Ademicon, Unidade Faria Lima, e hoje a gente vai contar uma novidade para vocês. Vocês acreditam que dá para usar carta de consórcio contemplada para arrematar imóveis de leilão? É isso aí, é uma novidade que a Demicon está trazendo para o mercado. Uma coisa assim, pessoal, disruptiva. E nós estamos aqui com o Ricardo para desbravar sobre consórcios e conectar consórcio mais leilão para ampliar ainda mais os seus ganhos. Ricardo, seja muito bem-vindo. É uma honra estar aqui com você hoje. Obrigado, Bruno. A palavra é sua, cara. Eu quero que você conte um pouquinho para a gente quem é o Ricardo, como entrou e mergulhou no consórcio. Eu sei que você é especialista em consórcio e sei também que a Demicon, diante das minhas pesquisas, é a maior de consórcios independente. Então, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, por me receber. Hoje é um episódio diferente porque nós estamos aqui na Demicon Faria Lima e eu estou muito feliz, gente. Estou muito feliz porque você associar dinheiro barato com arrematações, imagina o impulso disso. Então conta pra gente, Ricardo, como que você entrou nesse mercado? Primeiro, quem é você, né? E por que consórcio, investimentos e administração? Bacana. Obrigado novamente pelo convite. Eu sou um profissional de 39 anos, Perfeito. sempre trabalhei na área comercial, então eu acumulo mais de 20 anos com vendas, Bastante tempo, hein, cara? bastante tempo. Gosto muito dessa área. Formado em administração de empresas, com ênfase em comércio exterior pelo Mackenzie. Moro ali naquela região, inclusive. Perfeito. E eu entrei na Demicon há 3 anos, então a gente está aqui no mês de junho de 25, por meio de um convite que eu tive para expandir as operações da empresa em São Paulo, no Sudeste. Que legal. Antes disso, uma experiência bem relevante que eu tinha foi no setor de seguro de vida. Trabalhei numa multinacional americana, na MetLife. Lá foi uma escola com relação a essa parte comercial. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um universo totalmente novo, diferente, com muitas oportunidades, ainda mais num país que tem um juros muito elevado, que é o caso do Brasil, e como que um produto que nasceu na década de 60, ele pode se transformar numa plataforma e numa alavanca estratégica para que tanto as famílias brasileiras, os investidores e as pessoas jurídicas possam utilizar dos benefícios do consórcio. E a missão da Demicon, especialmente aqui na nossa unidade Faria Lima, é poder levar as informações corretas para as pessoas de uma maneira clara, transparente e sempre com muita ética. Oh, maravilha, cara. Maravilha. Deu para ver que você é um profissional bem dedicado, né? A gente já conversou aqui antes de começar as gravações, né? E quando eu fiquei sabendo que dá para usar carta contemplada no leilão, aí eu falei, nossa, a gente estamos avançando, estamos avançando. E se eu que estou trabalhando com leilão há muito tempo, para mim foi novidade, imagina para os nossos arrematantes, né, para nossa audiência. Isso aí é fantástico, cara. Então, a Demicon aí tá de parabéns porque está inovando o mercado, né, sem dúvida aí, trazendo uma solução aí de grande monta, né? Aham. E, Ricardo, o que que é um consórcio, cara? Porque, pelo que você falou da década de 60, foi criado, inclusive no Brasil, né? Salvo engano, Exatamente, né? Brasil, né? exatamente, Brasil. Tá, é um produto brasileiro, Brasileira. brasileiro, beleza. E explica pra gente, faz um plano de fundo, por favor, do que é o consórcio, né? E se é um produto brasileiro, de origem brasileira e antigo, por que que ainda não é tão popular, né? Ou se é, você me corrige, por favor. Perfeito. É um produto brasileiro. Nós aqui da Demicon costumamos falar que é uma jabuticaba brasileira. Ok. A invenção nossa aqui.
onde começou com um consórcio de veículos e foi se expandindo, foi tendo uma regulamentação. Hoje existe uma lei específica Tá. para o tema, regulado pelo Banco Central. O consórcio nada mais é do que uma reunião de pessoas físicas e jurídicas, do ponto de vista do mutualismo, para que essas pessoas façam uma contribuição mensal, dividida em grupos, com um objetivo comum, um objetivo específico. Então, na sua essência, é exatamente isso. O que a gente faz aqui na Demicon, já pegando esse gancho do leilão de imóveis, Fica à vontade, cara. Hoje o tema é esse. é poder utilizar os descontos que a gente tem nos leilões, Tá. os imóveis que muitas vezes o preço de mercado é 1 milhão e vale, e você pode Arrematar por arrematar por 500, 500, 600, né? A depender do desconto ali. a depender do desconto, exatamente, e utilizar um dinheiro que não cobra juros por lei. Ok. O consórcio, ele é um recurso extremamente abaixo do custo de mercado, porque ele não tem a figura dos juros compostos. Isso é muito interessante. Certo. Então, aqui a gente faz isso, a gente une esses dois mundos. E utilizar dinheiro barato significa escala, para que você possa aumentar os seus ganhos. Perfeito, perfeito. Reunião de pessoas em que acontecem ali pagamentos mensais, né? E aí você pode ser contemplado, tá? Fator sorte, plenamente sorte para você ser contemplado ali, porque pelo que eu sei também existe a questão do lance e esse lance pode ser embutido ou não. Fala um pouco melhor pra gente. Legal, esse assunto é bem interessante, porque existe sim um fator lúdico que tem a ver com a sorte. A gente pode colocar isso como um plus a mais. Tá, Se acontecer, ótimo. O que a gente faz aqui é utilizar as estratégias das modalidades de lance. tá. A Demicon ela é uma empresa que tem diversas modalidades dentro de um universo de sistema de lances. Um deles é, como você falou, o lance embutido, mas a gente também tem outras formas de fazer a contemplação com o lance. Basicamente, a gente vai ter 4 modalidades aqui conosco, que é o lance fixo, limitado, livre e fidelidade. Dentro dessas modalidades, dependendo do grupo, a gente tem a função embutido, Tá. que é você descontar do crédito bruto o valor total ou parte dele relacionado ao seu lance. Perfeito. Porém, como a gente sabe que são muitas informações e pode ser que isso fique complexo, o grande diferencial, até já te adiantando, Bruno, é que aqui na unidade Faria Lima, a gente tem uma equipe preparada para poder auxiliar num processo consultivo como que serão feitas estratégias dentro de um processo de contemplação, de acordo com a necessidade personalizada de cada cliente. Perfeito, perfeito, Ricardo. Inclusive, eu não sei se a galera consegue dar uma olhada, né? Atrás de você a gente vê inúmeros consultores aí. Tá um prédio muito bonito aqui na Faria Lima, né? Vocês realmente estão de parabéns e é muita gente mesmo, cara. Então, basicamente é o seguinte: a pessoa se interessa pelo produto, ela faz contato, é atendido por um consultor, o consultor vai fazer algumas perguntas ali, e vamos imaginar, né, que ele vira um consorciado. Dentro do grupo que ele está prestes a fazer parte, vai ter regras específicas. Cada Exato, grupo tem as suas regras ali. exatamente. Perfeito. Seria mais ou menos ali, cada leilão tem o seu edital. Exatamente, boa, Tá, excelente. tá bom. Então ali, conhecendo as regras e acompanhado por um consultor, né, ele consegue ali entender detalhes minuciosos ali do produto. É isso? Perfeito, Tá. exatamente isso. Ricardo, fora o valor, né, de consórcio ali, e eu entendi que existem 4 tipos de lances, tá? O que mais o interessado, que agora é consorciado, ele deve pagar? Existe uma taxa?
essa taxa ela é paga de uma única vez? Ela é diluída? Como que isso funciona? Ótimo. Como que a empresa se remunera? Tá, Por lei, a empresa que administra um consórcio, ela pode cobrar algumas taxas. Ela pode perfeito. cobrar a taxa de administração, a taxa de adesão, ela pode cobrar o fundo de reserva, ela pode cobrar o seguro prestamista. E aqui na Demecon, a gente parte da premissa para enxugar ao máximo o valor desse investimento mensal, para que o restante que sobrar, ele possa, de repente, aproveitar aí num investimento como um CDI, um CDB, por exemplo. Desfrutar ali da diferença. Exato, essa diferença fica, entre aspas, no carrego do CDI, ele pode ir tendo uma rentabilidade desse valor. Tá. Então vamos lá. O que a gente tem de custo aqui dentro da nossa companhia? A taxa de administração, isso falando para imóveis. Então, se a gente pegar um prazo de 220 meses, na média a gente está falando de 1,3% ao ano, Bruno. 1,3 ao ano. Perfeito. Exatamente. No período inteiro, a gente tem um prazo de 24%. Porém, a gente não cobra para imóveis o fundo de reserva e nem a taxa de antecipação, ou seja, de adesão. O cliente ele pode entrar e iniciar com o valor da parcela, inclusive pode ser reduzida até a contemplação, Tá. sem um período específico. A gente tem planos de redução de 15, 30 e até 50%, Bastante, Henrique. exatamente, relacionado ao fundo comum. Então, tudo isso faz com que o valor mensal, tanto para o investidor pessoa física que está começando, pessoa jurídica que já tem os seus investimentos, ou até mesmo investidores mais maduros, mais experientes, a gente tem a premissa de descapitalizar o menos possível no mensal. Tá. E antes de contemplar, a Demicon também não obriga o cliente a fazer o seguro prestamista, que é aquele seguro de vida ou de invalidez total, apenas depois da contemplação, que aí sim é feito o seguro obrigatório. Então, a gente segue essas premissas para quê? Para que ele aproveite o máximo da plataforma Tá bom. e possa utilizar as estratégias no sistema de lance, tanto com recurso próprio quanto recurso embutido, Tá. para que a gente entenda o projeto dele e faça um planejamento de contemplação de forma factível para aquela necessidade. Então, o Entendi. que o consultor da Demicon ele vai olhar? O histograma. Então, ele vai ter sempre acesso a dados e fatos de forma transparente para que ele faça um planejamento nesse sentido. Perfeito, Henrique. Bom, essa questão cultural, como que você enxerga isso, cara? Por que consórcio não é tão popular quanto deveria? Porque por onde quer que a gente olhe, a gente só enxerga vantagem, cara. Uma delas, só de não ter juros, né? É brasileiros se submetendo a financiamentos aí, grandes taxas, né? Financiamentos aí que de repente você pagou dois imóveis, né? Para adquirir apenas um. Como que você enxerga essa questão cultural? Exato. A questão cultural é a falta de informação. Por isso que eu falei no começo que a gente lidera um movimento de levar a informação correta para o maior número de pessoas. E essa iniciativa aqui com o podcast da Sublime é bem interessante, porque eu tenho certeza que vai ter um alcance muito bacana. Legal, legal. O principal entrave cultural, Bruno, é a questão, entre aspas, pô, o consórcio demora. Só que, fazendo a estratégia correta, a gente pode colocar esse tempo de acordo com a expectativa do cliente. Uma das estratégias que a Demicon também tem no mercado, que é inovador, é ter cartas contempladas a Demicon à disposição dos clientes que queiram adquirir e tenha uma condição para isso. Tá. Então a Não, aí gente é um caso que não é para todo mundo, não é né? para todo mundo, mas a gente tem isso disponível, inclusive através de uma empresa a Demicon chamada Contemplay, para que a gente possa
atender a uma necessidade mais de imediato. Tá. Quando a gente fala de uma questão de planejamento, vai entrar a consultoria e vai conseguir entender as necessidades desse cliente específicas para que monte um plano e tenha um alinhamento de expectativa com relação ao tempo. Se não frustra. Senão frustra. Se não frustra. Exatamente. Então a gente vai alinhar alguns fatores, a gente vai alinhar alguns pilares, que basicamente é entender se o cliente tem garantias imobiliárias, se ele tem liquidez e o tempo, qual que Tá. é a expectativa dele, e a gente vai conseguir fazer um alinhamento pertinente, claro, sem prometer a contemplação, Sim, que é um sim. assunto que o pessoal bate muito na tecla, porém, a gente vai fazer um processo onde estará alinhado a expectativa junto com as estratégias que a gente pode utilizar dentro dessa plataforma do consórcio. E você sabe, Rick, que consórcio, ele é muito parecido com um leilão nesse sentido, porque eu acho que as pessoas deveriam conhecer um pouco melhor, deveria ser mais popular. Embora esteja cada dia mais popular por conta de rede social e conteúdos como esse, né, as pessoas ainda enxergam com certo receio. As pessoas que desconhecem completamente ou que fizeram maus negócios por conta de alinhamento de expectativa, talvez, ou não estava assessorado ali por pessoas especialistas no assunto, né? Mas, nesse ponto, eu acho bem parecido. Eu acho que o consórcio deveria ser mais difundido, assim como o leilão. Mas estamos no caminho. Estamos Exatamente, no caminho. estamos no caminho. Quando a gente fala de consórcio mais leilão, Tá, na real nunca foi proibido, né, utilizar isso, cartas contempladas em leilão. O único entrave que ainda existe, e aí por que que eu falei no início que é disruptivo por parte de vocês, é a questão do tempo, né? Quando a gente fala em leilões judiciais, a regra que predomina é pagamento em 24 horas. Isso é o que é disposto no edital ali, o que deve ser cumprido, perfeito. né? E quando a gente fala de bancos, né, leilões de alienação fiduciária ou até mesmo consolidados ou venda particular, aí a regra pode mudar, né? Mas geralmente fica nisso, Aham. certo? Então o único entrave que tínhamos, né, não temos mais, é a questão do pagamento dentro do prazo. Me fala um pouquinho do ponto de vista da Demicon, quando surgiu essa ideia de associação, consórcio mais leilão? E aí, com certeza, vocês esbarraram na questão do tempo. Então, fique à vontade aí, me conta um pouco melhor. Essa parte me interessa. Legal. Temos uma política na Demicon que já tem mais de um ano que trata exatamente desse assunto, que é você pagar o boleto do imóvel arrematado em até 24 horas, para dar tempo, e fazer com que isso seja um processo bem tranquilo. Tá, perfeito. O que a gente tem que fazer antes de acontecer a arrematação? A gente precisa se planejar. Então, o primeiro passo, você que está assistindo, entra lá no nosso Instagram, liga para um consultor aqui da Faria Lima, para que você tenha primeiro uma consultoria e você vai precisar de uma carta já contemplada. Então, o que você vai ter que fazer? Se é no curto prazo, você compra uma carta contemplada com a Demicon, ou se é num prazo um pouco mais para frente, a gente faz um planejamento de contemplar essa carta. Então, este é o primeiro passo. A carta tem que estar disponível para uso. Segundo passo, antes da gente liquidar esse boleto, é deixar um outro imóvel, que não seja o imóvel do leilão, em garantia, Perfeito. para a sua própria segurança como cotista de consórcio Demicon. Por quê? Deixar uma outra garantia em um outro imóvel, que não necessariamente precisa estar no seu nome, tá, Bruno? É algo que vai proteger o grupo. Entendi. Ok? Então a gente vai ter que fazer esses dois passos. A gente vai ter que ter a carta contemplada e fazer uma alienação fiduciária em um outro imóvel. Tá? Então por isso que precisa ter o consultor Demicon para a gente medir os prazos.
tempo de chegar no leilão e liquidar o boleto. E que muitas pessoas fazem, muitos investidores fazem esse processo antes mesmo de aparecer a oportunidade do site lá no leilão. Isso é o correto, né? Isso é o correto. Isso é o correto. Isso é o correto. Certo. Agora, tem uma oportunidade, vai ser daqui a 2 meses, e você tem liquidez para entrar com uma carta já contemplada, você pode fazer esse processo também, Tá. tá? Mas a gente vai ter que ter toda essa questão da agilidade. Ok, finalizamos isso, a gente vai deixar a administradora avisada que você vai fazer uma arrematação. Assim que você arrematar, você vai, por meio do seu consultor, enviar um e-mail e a Demicon vai liquidar esse boleto com a sua carta de crédito. Tá. Então, assim, para quem está nos assistindo, o ideal é um planejamento, Exatamente. O certo? ideal é um planejamento. Agora, para aquelas pessoas que querem a curto prazo, então que compre, né, uma carta já contemplada. E aí a Exatamente. garantia é a mesma, né? A garantia é a mesma, tá? Então compra a carta contemplada Do mesmo jeito, eu digo, né? Embora do eu mesmo entendi que jeito. seja com outro imóvel em garantia, né? Exatamente. Então, primeiro passo, compra a carta contemplada com toda a segurança por meio da Contemplay, que é a empresa conveniada da Demicon, carta Ademicon. É um processo extremamente transparente e seguro, Bruno. Tá Isso é bom. importante. E, em paralelo, você precisa ter uma outra garantia imobiliária que não é a garantia do leilão para poder deixar esse processo amarrado, deixar esse processo seguro, Tá. deixar um processo já feito para que na hora que a gente for utilizar a liquidação desse boleto, dê tempo de cair nessas 24 horas que você mencionou. Entendi, entendi. Bom, então a barreira de entrada do consórcio era o fator tempo e não é mais. Não é mais, Desde que exatamente. você, o ideal é que você se planeje com antecedência. Pelo amor de Deus, não vai fazer um consórcio, arrematar e ligar, né? Não faz sentido, né? Exatamente. Tá bom? Então, por favor, se planeje, né? Espere contemplar a sua carta. Tenha ciência que você precisa deixar um outro imóvel em garantia, né? E faça com estratégia, na companhia de um consultor, tá? Maravilha. Bom, fiz esse procedimento. No meio do caminho, vamos supor que a arrematação não foi para frente, por alguma razão, né? E eu vou citar aqui os judiciais que acontece dentro de um processo, em que o poder judiciário ali que, né, conduz, né, que acredito que com os bancos sejam mais simples. Então vou usar o exemplo aqui dos judiciais. Rick, tenho uma carta contemplada, deixei uma outra garantia em alienação fiduciária, estou junto ali acompanhado do meu consultor, comprei, arrematei, estou feliz, mas ali no processo houve alguma discussão que a arrematação não foi para frente, ela não se aperfeiçoou, né? Como que funciona quando a arrematação não evolui? Perfeito, Bruno. Primeiro passo é o cliente ficar super tranquilo com relação à carta dele. Tá, Por quê? Ela está rendendo CDI diário. Uma vez contemplada e não utilizada, ele vai entrar no portal do cliente Ademicon e ele vai observar que todos os dias a carta de crédito dele vai aumentar de valor. ele tem um aplicativo para isso, Tem, ele enxerga tudo ali em tempo real. exatamente. E de forma Maravilha. transparente. Tá. O que ele pode fazer? Nós aqui da Demicon prezamos muito pela flexibilidade. Então ele pode aguardar um outro leilão e utilizar essa carta mais o rendimento do período para poder arrematar. Tá. Ele pode utilizar essa carta de crédito para uma outra finalidade, como por exemplo fazer uma reforma no imóvel que ele já deixou alienado. Ele pode utilizar essa carta para poder adquirir um outro imóvel que não seja de leilão Ou até também, mesmo de leilão, ou até mesmo de leilão. escolhe outra oportunidade ali e vai para cima, né? Exatamente, porque você é a pessoa até mais preparada para dizer isso. Como que a gente tem de demanda em 2025 de ofertas versus demanda de leilão de imóveis? A oferta é maior que a demanda, Com certeza, certo? com A gente tem certeza. muito mais leilões
no leilão do que pessoas para arrematá-los. Muito mais produtos na prateleira, Pois é. sem dúvida. Então, se o cliente ele perdeu essa oportunidade, por algum imprevisto no processo, com certeza outras oportunidades aparecerão. Sim. E a boa notícia é que ele vai usar a carta mais do que rendeu no período. Maravilha. Cartas contempladas nessa condição toda que conversamos, ela pode ser usada para compra particular, leilão extrajudicial, seja de alienação fiduciária, consolidados de banco, judiciais como um todo, né? Justiça comum, trabalhista, tudo, né, Rick? Tudo, Tudo. exatamente. Tá. Fala um pouco melhor sobre a garantia desse modelo, Tá, tá? A garantia que você precisa deixar aqui com a Demicon em alienação fiduciária. O imóvel precisa estar quitado, existe uma exigência de comercial, residencial. Explica o passo a passo de maneira minuciosa. perfeito, Tenho a carta contemplada já, que eu acho que isso não tem mais dúvida, né? perfeito. E agora que eu estou com a carta contemplada, em relação à garantia, vocês fazem uma alienação fiduciária, mas para isso você estava me falando que vai um avalista até lá. Isso, Fala melhor, Rick, por favor. claro. O cliente ele vai primeiro disponibilizar um imóvel que possa ser alienado. Ou seja, o imóvel ele não pode ter uma dívida, não pode ter um financiamento, não pode ter uma penhora, ele tem que ter uma matrícula, tem que ter uma verbação nesse documento para que a gente consiga, nos termos da lei, fazer uma alienação Alienação fiduciária, fiduciária, uma AF. perfeito. Beleza. Posto isso, a gente vai precisar avaliar esse imóvel. Quem que avalia? É uma empresa terceirizada, que é conveniada com a Demicon, são várias empresas que fazem esse trabalho, e principalmente ela tem um registro no Banco Central. Isso é importante, É né? Para importantíssimo credenciá-la, né? para credenciá-la, porque lembrando mais uma vez que o Banco Central ele fiscaliza as operações de consórcio no país. Perfeito. Então existe uma avaliação in loco do seu imóvel. Então ele tem que ter parâmetros de liquidez. Pode ser um imóvel residencial, pode ser um imóvel comercial. E vai chegar um documento, um laudo de avaliação, mostrando quanto que esse imóvel vale a mercado e na Liquidez, né? exatamente, e na posição de liquidez. O que a gente vai utilizar? Até 80% deste valor. Então, isso é importante falar. Então, se o imóvel está avaliado em 1 milhão, a gente consegue utilizar até 800 mil reais. Perfeito? Cada imóvel é avaliado de forma individual e personalizada. Tá. Okay? E isso faz parte do processo de alienação fiduciária. Ok? Então, o que a gente vai ter que fazer? Além de ter a questão da matrícula, o imóvel, tudo ok, a gente vai precisar ter esse laudo e o cliente ele consegue até ter uma noção melhor de quanto que vale aquele imóvel, etc. Agora, a grande premissa disso tudo é começar a mudar o mindset, Bruno, que os imóveis eles podem ser matérias-primas de alavancagem financeira. Seria a nossa próxima pergunta aqui, cara. Então vamos lá, já responde essa pergunta, né? Toda essa estratégia, né, que nós acabamos de desenhar aqui, é possível para montar ou expandir uma carteira de imóveis? Qual que é a sua concepção em relação a isso? É possível. Por quê? Mesmo que você tenha um imóvel que está alugado, você pode utilizar para fazer essa alavancagem financeira, utilizar como garantia. Então, o primeiro ponto. E o segundo é que, como você tem escala no ponto de vista de aumento do seu capital por meio de cartas de crédito e utilizando as garantias imobiliárias, você facilmente pode adquirir novos ativos dentro desse contexto de leilão com desconto e aumentar significativamente a sua carteira. Tá. Porque agora começa a pensar nessa estratégia daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Você faz uma estratégia de carteira imobiliária robusta e utiliza, Bruno, um termo que a gente usa muito aqui na Demicon, chamado de aposentadoria imobiliária. Aposentadoria imobiliária, perfeito. É bem interessante, porque
Ao longo do tempo, você pode utilizar esses ativos como renda passiva. Tá. Esses ativos, eles vão poder ser utilizados também como garantia, porque depois que você regulariza o imóvel de leilão e não, se você não vender, por exemplo, esse imóvel ele também vai, num segundo momento, poder ficar alienado Sim, sim. Depois que e você arrematou, registrou, limpou ele, né? Tá novo. tá novo. Cara, vai ser mais uma matéria-prima dentro da sua carteira para você fazer uma alavancagem. Tá. Perfeito? E aí isso vira um ciclo virtuoso, né? Exatamente. Boa, boa. É isso, cara. Maravilha. Essa estratégia, ela tem atraído mais pessoas iniciantes, investidores? Tá tudo misturado ali? Como que tá isso? Tá tudo misturado. Essa é a boa Tá. notícia. Grandes investidores estão usando dessa estratégia, Grandes então. investidores Em- estão utilizando e o bom é que é democrático. Tá. Desde o grande, o médio e o pequeno pode utilizar. Desde da família que está querendo sair do aluguel e comprar um imóvel em leilão para uso, para moradia, até um grande investidor que utiliza esses imóveis para fazer flipagem, para comprar e depois vender Tá. com um ágio. Reforma, vende, aluga, enfim. Exato. Aí é um universo, né? É um universo. Tá. Bom, é um novo movimento, né, que vocês estão criando e eu me sinto muito privilegiado, né, de estar fazendo parte disso. E agora nós temos então o investidor consorciado, perfeito? Acho que o Perfeito. termo é esse, É isso aí. né? É um dinheiro a custo muito menor do que o mercado tradicional, né? E se leilão já era bom, né, com essa estratégia, não tenho dúvida que vai decolar. É mais um canal, né, Rick? É É mais um canal. mais um canal que as É, pessoas podem usar. exatamente. E eu gostei muito desse termo, o investidor consorciado, porque imagina que esse investidor ele tem um grupo, ele tem uma holding e eles vão arrematar uma grande área, uma propriedade rural, um hotel. Eles podem utilizar do funding de consórcio para poder utilizar ou a totalidade ou parte deste valor para conseguir fazer grandes arrematações. Explica melhor. Então, a gente está falando aqui de uma arrematação de 10 milhões de reais. Tá? Então, a gente vai utilizar os imóveis desse grupo como garantia, vai fazer a estratégia para contemplar as cartas e disponibilizar esse recurso, os 10 milhões, para poder liquidar a arrematação dentro dessas regras que eu citei. E você vai poder escalar isso, porque se não fosse o consórcio, muitas vezes você não ia conseguir arrematar uma propriedade que vale um valor significativo. Tá? Em outras palavras, Rick, você desembolsaria ali, nada muito exato, mas você desembolsaria metade desse valor. Isso, se for no curto Trabalharia prazo. curto prazo. Se for no curto prazo, sim. Se for Algo num. mais planejado, ali até contemplar isso cai. Isso cai. É, exatamente. Tá bom. Bom, quando a gente fala de imóveis, já é uma infinidade, né? A gente tem terrenos, casas, apartamentos, galpões, indústrias, áreas rurais e por aí vai, né? E eu entendi que dá para você fazer essa estratégia para todos os perfis de imóveis, né? Isso. Tá? Isso vale também para veículos, embora a Sublime ela faça mais leilões de imóveis, né? Mas eu acho interessante para a audiência saber Aham. se vale para máquinas, né? De repente aquele metalúrgico, né? Dono de metalúrgica precisa comprar uma máquina, máquinas custam caro, né? Ou aquele a pessoa da área rural, que hoje em dia as áreas rurais estão super mega tecnológicas, tá? É. Tá? Máquinas agrícolas, ou até mesmo um veículo para aquele Aham. trabalhador. Ele consegue fazer essa mesma estratégia? Essa estratégia a gente, por enquanto, utiliza para imóveis. Imóveis, É. perfeito. Mais para frente, e aí a gente pode conversar, a gente tem outras soluções, né, que a gente pode entender melhor esse contexto de máquinas, equipamentos, principalmente implementos agrícolas, que é um mercado trilionário no Brasil, e a gente tem todo o interesse de poder conversar com esse tipo de cliente também, para entender melhor o contexto e traçar soluções. Legal, legal. Agora vamos lá. Até aqui nós falamos mil maravilhas, né? Eu acho que quem está nos assistindo tá assim, a cabeça, aquele emoticon, né? Explodiu, É, né?
Mas quais são os cuidados, aqueles cuidados efetivos mesmo, que a pessoa ela acaba sabendo só depois que já fechou o consórcio? Eu entendi que, que os consultores da Demicon, eles fazem um serviço de formiguinha, faz ali a questão de alinhamento de expectativa, perfeito, tá? Mas vamos lá, você está conversando com um cara que nunca fez consórcio, e eu quero saber, Ricky, tudo bem, cara, vi que é lindo, maravilhoso. Mas o que pode acontecer de errado? Quais são os cuidados que eu devo tomar? Se existir, claro. Legal. Muito boa pergunta, Bruno. A primeira questão que a gente tem que olhar é o tempo de contemplação. Tá, Se você quiser uma contemplação de curto prazo, a gente vai precisar entrar no mercado de cartas já contempladas, que a tá. gente tem para oferecer. O lucro é menor, mas Exatamente. ainda assim é significativo ao tradicional. Exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui para a galera, de uma forma genérica, mas imagina que você pode transformar 500 mil em 1 milhão utilizando essa estratégia de compra de carta contemplada. Perfeito. Tá? Claro que você vai ter a parcela, claro que você vai ter um prazo, isso vai ser caso a caso. Então, o primeiro ponto é esse, definir o tempo da sua operação. Se é uma operação de médio prazo, a gente pode fazer estratégias e utilizar também um sistema de lance. Então, muitas vezes o cliente ele não tem 50%, 45%, nessa faixa para dar de entrada, mas ele pode utilizar o tempo a favor dele. Ok. Ele pode utilizar um sistema de lances, inclusive a gente pode utilizar o nosso lance fidelidade, que é uma inovação também, a Demicon, que onde os clientes que estão há um certo tempo participando de assembleias no grupo, que varia de 8 a 36 meses, Tá. ele tem um benefício de ter uma nova modalidade de lance, para que a gente possa, em muitos casos, diminuir a média do lance livre, que é o lance que não tem carência. Tá. Tá ok? Então chama-se lance fidelidade, a gente discute isso caso a caso com o cliente. Tá? E além disso, o cliente ele vai precisar sim ter a garantia do imóvel. Ele vai ter que ter um outro imóvel, que, como eu falei, não precisa nem estar no nome dele, Entra uma outra pessoa como fiador, mais ou menos isso. como se fosse isso, exatamente. Se não tiver Tá. no nome dele, mas ele tem uma pessoa da família que ele consegue fazer uma alienação fiduciária nesse imóvel, de acordo com aquelas regras que a gente conversou, Tá. ele vai poder ter acesso a esse produto que é o leilão mais consórcio. Eu já falei de dois pontos aqui: o tempo, a questão da garantia, e o terceiro pilar seria a liquidez. Aí a gente tem que entender se o cliente ele tem algum valor investido, algum valor que ele pode utilizar tanto para fazer pagamento de lance ou para fazer o pagamento da carta já contemplada. Perfeito. Perfeito? Perfeito. E se for um cliente que ele está querendo vender esse imóvel, ele pode usar a seguinte premissa: eu estou comprando uma carta contemplada, estou aumentando o meu capital, vou conseguir arrematar um imóvel maior, melhor, né, com custo, Melhor condição, né? melhor Mais barato. condição, mais barato, à vista, então ele já sai na frente dos outros concorrentes, porque em muitos casos você tem uma concorrência mais acirrada nos imóveis que são mais procurados. Quando ele revender esse imóvel, Bruno, ele vai ter um recurso líquido bem interessante. Né? Aí vem a cereja do bolo, que a gente pode depois tocar nesse assunto, que é sobre um processo que também só na Demicon a gente tem, que é a assunção de dívida. Ele pode depois quitar o consórcio e, na prática, ele tem um desconto, ele tem um deságio utilizando o artigo 299 do Código Civil, que eu vou explicar para o pessoal. Ô, Rick, isso é muito interessante, essa parte de assunção. Continua aí que tá, o assunto tá bom, cara. Fala pra galera e tenta ser o mais simples possível, assim, porque isso faz total sentido, sabe? Eu acho que aí está a cereja do bolo também. Ótimo. Então, imagina, Bruno, que você comprou uma carta contemplada conosco, colocou 500 mil de entrada, ok? E você arrematou um imóvel de 1 milhão. Tá, então eu fiz a minha carta como um todo é de 1 milhão. A sua carta como um todo é de 1 milhão, perfeito? Você vai fazer uma reforma nesse imóvel e você vai vender depois desse imóvel um valor um pouco menor do mercado. Você vai vender por 950,
Até para vender mais rápido, né? Eu acho assim, se você for utilizar uma carta contemplada de 1 milhão, você vai estar comprando um imóvel ali que custa pelo menos o dobro, né? Ah, Ou, sim, é né, verdade. tem essa questão, Tem essa né? questão. Ah, é que você compre um imóvel de 1.600 por 1 milhão. Perfeito. Tá? 1,5 para facilitar a conta Um aqui. e meio para facilitar. Perfeito. Então, você comprou esse imóvel, aí você vende um valor ali de 1.400 Beleza. para vender rápido, Isso, né? Para tem que você girar, o ter que dinheiro tem que girar. trabalhar, isso. Fechou. Então entrou 1.400 no seu caixa, né? E você tem uma dívida com a Demicon, com o seu outro imóvel alienado, de 500, que foi o dinheiro novo que você tomou, né? Tirando a Isso. entrada que você deu, mais a nossa taxa de administração que eu falei no começo, que no período total é 24%. Então você Tá. tem uma dívida de 740, ok? Com a assunção de dívida, a lei permite, Bruno, que eu transfira essa dívida de 740 mil no total para um terceiro. Tá. Isso é assunção de dívida. Isso é O assunção de nome dívida. assusta, mas é simples, né? O nome assusta, mas a gente pode falar de transferência de obrigação. Tá. Tá? Então eu vou transferir a minha obrigação de pagar a parcela mensal para outra pessoa, com a anuência do credor, que no caso é a Demicon, que é a credora. Perfeito. Perfeito? Então a gente utiliza essa lei para quê? Para que na hora que eu for quitar essa operação, eu não precise quitar por 740. Tá, porque aí são 500 mil mais a taxa de Exato. vocês de 240. Exatamente. 500 mais 240 dá um 740. Exatamente. Show. Se fosse na concorrência, se eu quisesse quitar um consórcio, eles não utilizam o diferencial de assunção de dívida. Tá. Tá? O que a gente faz aqui com o know-how que a gente tem de mais de 30 anos? Inclusive, foi a primeira empresa a fazer o consórcio de imóveis no país. A gente consegue transferir essa dívida para um terceiro. Existe uma fila de pessoas que estão dispostas a comprar cartas já Exatamente. contempladas. Exatamente. Então, Oh, existe desculpa, cartas já contempladas não, né? Pode ser que não esteja contemplada. isso, porque na verdade a carta ela já foi utilizada. Então a gente vai transferir uma dívida. Perfeito. Perfeito? Qual que é a vantagem para a pessoa que está quitando essa dívida? Então eu tenho a dívida de 740, eu vou quitar. Vamos supor, tá, que eu trouxe a dívida valor presente hoje Tá. e eu quitasse por 500 mil. Eu tenho 740, eu quitasse por 500 mil. Tá? A dívida ainda continua. A pessoa terceira que vai assumir a minha dívida, ela recebe os 500 mil, em Tá. linhas gerais, ela recebe à vista os 500 mil, deixa o imóvel dela alienado, o meu imóvel sai da alienação, assume as parcelas no meu lugar. Só que na prática, eu saí da minha operação de consórcio com um deságio. Perfeito. Você ganhou uma gordura ali com isso. Exatamente. Tá? Então, é uma operação bem interessante no final do processo. Então, o que é bacana o pessoal pegar é o seguinte: eu usei a minha carta contemplada, eu coloquei um imóvel em garantia, eu utilizei para comprar um imóvel em leilão, eu vendi esse imóvel e ganhei um Tá. lucro aí de 500, 600, 700 mil, depende. E depois, na hora que eu tirar a minha dívida com a Demicon, eu tiro ela, para mim, na prática, com desconto. Tá? Então, tem muita informação nesse processo? Parece complexo, mas o nosso consultor está preparado para Ele poder vive isso, né? viver Todos isso. os dias, o dia inteiro. E isso, e vai tirar todas as dúvidas do cliente que está nos ouvindo, de você que está interessado em entender melhor esse processo, que é um diferencial Ademicon que traz para o mercado também. E aí eu vou chamar Legal. de cereja do bolo, porque Cereja do bolo. desconto é sempre bom, né? Desconto nos imóveis, desconto no consórcio. Cara, imagina o seguinte, você está conversando com uma pessoa e você fala assim para ela, olha, eu tenho uma coisa aqui, é um imóvel que ele vale 1 milhão e você pode comprar ele com 500 mil. Só aí Perfeito. já chamou, né? Exatamente. Só aí os olhinhos já brilham, né? Exatamente. Você consegue ampliar ainda mais o seu ganho se você associar essa estratégia com consórcio. Isso. E aí você explica toda essa questão de assunção do final. Exatamente. Maravilhoso, Isso é bem legal, maravilhoso. né? Por isso que o nosso consultor hoje, ele acompanha o cliente no processo end-to-end, de ponta a ponta, Bruno. Desde a primeira reunião de consultoria,
vamos chamar de pré-venda, até a venda propriamente dito, com a assinatura dos contratos de adesão. Também as estratégias dentro de um processo de contemplação mensal. Tá. Que não dá para garantir a contemplação em X Isso, prazo, mas você consegue ter uma média dos meses passados, né? perfeito. Exatamente. E aí, através desses números e fatos, a gente vai traçar as expectativas. E depois, se o cliente quiser, porque é flexível, né? Ele pode sair da operação de forma antecipada utilizando a lei, o artigo 299 do Código Civil, que é a transferência de obrigação. E tudo isso de assunção são vocês que cuidam, né? E eu acho que Exato. é esse que é o grande lance. O cliente, ele não precisa correr atrás de um amigo para comprar a dívida dele, imagina, né? É tudo a Exatamente. Demicon que É tudo a toca. Demicon que toca. Ele não vai Legal. ficar correndo atrás dessa parte, porque é uma parte que dá mais E trabalho e tudo. precisa de expertise para isso também, agilidade, né? Isso, Maravilha. Ricky, já vi que um dos pilares da Demicon é inovação, né? exato. Pioneirismo e etc. Como que você enxerga isso, né, sendo um dos sócios aqui da unidade Faria Lima? Que eu conheço são vocês, né? Vocês estão de fato, iniciando, né? Desenvolvendo já está em plena atração, né? E com esse sucesso, a concorrência tende né? Segue o líder, Segue né? o líder. Como que vocês enxergam isso, cara? Muito bons olhos, Bruno, porque quanto mais pessoas e empresas falando do tema, é bom, porque a gente consegue difundir ainda mais a informação. Tá, A Demicon, ela é uma empresa que se preocupa muito com a questão, como eu disse, da informação correta, da informação fidedigna, para chegar de uma forma bem transparente na ponta ali para o cliente final. E nós temos um modelo também bem interessante de capilaridade. Por quê? Nós estamos no Brasil todo e também em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos. A gente tem tá, escritório físico tanto em Miami, da Brickwell, que é o distrito financeiro da cidade, perfeito. quanto também em Orlando, Tá, porque a gente também tem operações de aquisição de imóveis no exterior. tá. E eu convido a todos que estão nos assistindo agora, que quem também quiser conhecer como funciona a carreira profissional dentro desse universo Ademicon, para ser um consultor, para ser um autorizado de uso da marca Ademicon, que entre em contato também com a gente, que Legal. mande uma mensagem. Depois eu vou deixar aqui o meu Insta, meu telefone. Claro, claro. Ao final você deixa todos sua Isso. rede social, Vou o deixar minha rede site. social, tudo, porque é muito interessante a pessoa entender, né, como que funciona também um planejamento profissional, quem quiser entrar nesse mercado que está crescendo muito. É um mercado que ano a ano ele vem tendo grandes eh, fo- formas de crescimento, né? A população economicamente ativa no Brasil ainda num seu geralzão não tem ainda o consórcio, né? A gente está falando aí de 5 a 6% da população ativa que tem consórcio. Então Tá. tem um universo aí gigantesco que a gente Muita pode coisa para trabalhar explorar, né? e isso que a gente pode explorar, exatamente. Agora, Henrique, para descontrair aqui, cara, você tá arrumando muitas reuniões lá, cara? Porque tá Tem, cara. ruim, né? Orlando, Miami. Pô, tem que arrumar reuniões Pô, para dar uma cara, aí sim, passeada. hein, né? Fazer umas compras lá nos outlets de Miami. Maravilha, maravilha. Tem muito brasileiro lá, né, cara? A Muito, comunidade cara, muito. Brasil ali tem bastante gente, inclusive em Nova York também. E nós também, falando de pioneirismo, até pegando esse gancho, aproveitando a oportunidade, primeira empresa de consórcio que olha para o exterior, para o brasileiro que está lá fora, Legal. né? Tanto lá nos Estados Unidos como Europa, Ásia, todos os continentes também a gente consegue fazer operações. Maravilha, maravilha. A gente observa, assim, tem muitos clientes nossos também que estão arrematando de lá, cara. Moeda mais forte comparada ao real aqui. Aí você pega 50% de desconto no imóvel e você está ganhando lá, né, vezes 6, então faz todo sentido. Todo sentido. Você acredita, né, que outras empresas vão pegar esse gancho aí, vão abrir também esse canal de consórcio mais leilão? Eu acredito que sim, é um modelo natural, Tá, mas isso leva-se tempo,
né? E aqui na Demicon a gente já tem todo o processo estruturado, já está funcionando, já é plug and play, a gente já tem uma política da companhia, da administradora, que visa o consórcio mais leilão. Só que o que faz o diferencial é a nossa rede, é o know-how que a gente tem, né? Essa expertise, tá? Então, você que tem curiosidade, está querendo ter acesso de uma forma de informação de qualidade, Tá. manda mensagem para a gente, um consultor ele vai entrar em contato, ele vai conseguir te falar quais são os nossos diferenciais. Por quê? Vivendo em épocas de inteligência artificial, a gente não quer ser atendido por robô, né, Brunão? Eu não gosto. Eu não gosto também, né, Eu não cara? gosto. Pô, tem que ser Eu me rendi humanizado. já, Rick. Eu me rendi à inteligência artificial, Chat GPT. para alguns aspectos. Mas, pô, é cansativo, cara, você ligar para uma empresa e ser atendido por uma URA, né? Quero Pois é, conversar, quero ter esse papo aqui, olho no olho, transparência, alinhamento de expectativa e vamos embora. É isso exatamente. aí. Cara, a última pergunta aqui seria o que que a Demicon tem feito para manter essa posição de liderança e pioneirismo? Mas eu acredito que já está respondido, né? Então nós é, estamos chegando ao fim, né? Bom, então agora estamos chegando ao fim, né? E a pergunta que fica é, Rick, você já acompanhou, né, toda essa estratégia, acompanhou um cliente desde o início ali, em que o cliente fechou com a Demicon, veio pagando, contemplou, deu um outro imóvel em garantia, selecionou o leilão de interesse, participou, arrematou, a arrematação foi para frente, ou seja, foi aperfeiçoada, expedido carta de arrematação, colocou no nome dele ali. A pergunta é: você já acompanhou esse processo todo e como foi, né? Se foi Aham. tranquilo, né? Sem novidade? E qual foi a reação do leiloeiro também, quando recebeu? O cliente falando: olha, eu tenho uma carta de crédito aqui, a administradora do consórcio vai conseguir pagar em 24 horas. Conta pra gente como foi Aham. isso. Legal, Bruno, perfeito. Tenho sim um exemplo bem interessante que o cliente ele fez uma estratégia aqui conosco, ele adquiriu várias cartas de crédito a contemplar. Tá, A gente pulverizou isso em alguns grupos já em andamento, grupos já bem capitalizados. Nós escolhemos a dedo esse grupo, esses grupos para o cliente entrar. Uma das cartas dele, ele contemplou no lance embutido. Ele não perfeito. precisou descapitalizar depois de alguns meses. Então ele tinha uma carta de 750 mil que virou 500, Tá, aproximadamente. Esse valor, a gente utilizou a garantia imobiliária dele antes da arrematação, fizemos todo o processo. E quando ele arrematou, e eu conversei com o leiloeiro oficial, ele até achou uma surpresa. a gente Ficou. não aceita isso não, cara. Pois é, cara. Eu falei, ó, você aceita, mas você ainda não sabe que aceita. Que maravilha. Pois é, e aí o processo ocorreu tudo bem, porque a gente deixou tudo alinhado, todas as expectativas foram sanadas. Então a Demicon ela fez o pagamento deste boleto de arrematação em até 24 horas, então cumprimos o prazo. O cliente depois ele regularizou esse imóvel através de uma assessoria jurídica e fiquei sabendo que ele fez uma venda, ele vendeu este Olha imóvel, só, fez todo o ciclo fez então. todo o ciclo, ele conseguiu aí um lucro na ordem de 45%. Então, um lucro bem interessante. Eu achei assim fenomenal a estratégia que ele fez. E as outras cartas, ele também está fazendo outras estratégias de contemplação, até mesmo estratégias de lance híbrido, que a gente pode usar parte do recurso como embutido, outra parte de recurso próprio. Tá. E ele pôde ter esse gostinho de usar as plataformas, consórcio mais leilão. Ele já está pensando em fazer também depois uma assunção, que é a quitação, como eu expliquei aqui para vocês mais para Maravilhoso aí. frente. Beleza? Maravilhoso. Cara, é importante dizer também, né, e você me falou isso no off, que toda essa estratégia vale para a arrematação e não para a comissão do leiloeiro, não é isso? Isso, A comissão do exatamente. leiloeiro, o cliente ele precisa arcar ali, não envolve consórcio nem nada, né? Isso, exatamente. Bom, mas é Perfeito. engraçado a gente escutar a história de sucesso e quando é uma inovação,
né? Eu me coloquei no lugar do leiloeiro, entende? Recebendo essa notícia. Igual você falou. Sublime, vocês aceitam carta de consórcio sim, vocês só não sabem. Então, pra gente é uma novidade, tá? E chegamos ao fim, então, né? Muito feliz de participar, né, dessa conversa, dessa oportunidade. Conhecer a estrutura da Demicon, fui muito bem recebido por vocês. Muito obrigado, tá? Pelo tempo. E a partir de agora, consórcio mais leilão. É Não isso tem aí. jeito, não tem jeito. Ricky, por favor, deixa a sua rede social, Claro, quiser falar endereço físico, e-mail, fica completamente à vontade. show. E aí, ao final, eu deixo o seu número aqui de WhatsApp, então, pode ser? Pode ser. Perfeito. Fechado. Pessoal, vocês que nos assistiram, obrigado pela audiência. Meu Instagram, para você me mandar um direct, é ric, R-I-C, não tem o K, ponto ademicon. ric.ademicon. E a nossa unidade Faria Lima, a gente está aqui na rua São Tomé, número 68, onde a gente está te esperando para tomar um café e bater um papo e entender melhor os projetos. Então, manda uma mensagem, seja no Insta, seja no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer, tanto eu pessoalmente quanto a minha equipe, de poder entender o cenário do ponto de vista financeiro e de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Bruno. Legal, legal. Bom, o número que eu tenho aqui é o 11 98784 3667. Confere? Confere. Maravilha. Rick, como de costume, a gente sempre pede para o especialista deixar uma única dica, para o nosso telespectador. Qual seria essa dica, a dica do especialista? Primeiro você começa, depois você melhora. Ah, me veio à mente as postagens do Instagram, né? Pois é. Legal. Na verdade, porque assim, aqui na Demicon, a gente começa com cartas de crédito de 80 mil de imóvel, na parcela reduzida 50%, é 269 ao mês. É super acessível. Começa, você que está nos assistindo, inicia essa operação para você entender na prática, participa das assembleias, você vai ter acesso ao aplicativo, ao portal do cliente, tudo de forma transparente, e a gente vai ter o maior prazer de poder entender o seu projeto na prática. E a gente vai expandindo. A gente tem operações que agradam todas as pessoas, né? Então é muito democrático, Bruno. Eu falei assim, para começar, porque é acessível. Quando tem algum investimento novo, você experimenta. Se gostar, continua, vai aportando cada vez mais, Exato. né? E pulveriza, né? Perfeito. Eu acho que essa é a ideia. Então, para você que está assistindo, experimente consórcio, experimente comprar em leilão, né? E eu não tenho dúvida que se você estiver bem assistido, você vai fazer um bom negócio, seja do ponto de vista, né, de consórcios ou arrematações em leilões. Eu acho que é por aí. Gostei. Primeiro você começa, depois você melhora. É isso aí. Rico, um prazer, tá? Prazer é meu, Obrigado obrigado. pelo papo aí, foi demais. E você, telespectador, por favor, siga-nos nas redes sociais, né? Se inscreve no canal, é muito importante, curta o vídeo, compartilhe, né? Parece coisas de youtuber, né? Mas é um parâmetro para a gente saber que a gente está no caminho certo, levando conhecimento com pessoas que têm credibilidade no mercado. É isso aí. Assista no YouTube, escute nos streamings, Spotify, Apple, Amazon, naquela que você mais gostar, tá bom? Te vejo no próximo episódio. Até mais.